Caro irmão, querida irmã, que nos acompanha diariamente nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesse dia 3 de fevereiro de 2023. Hoje é sexta-feira, dia tradicionalmente dedicado à reflexão e à meditação sobre o Sagrado Coração de Jesus. Mas na nossa reflexão de hoje, optamos por fazer uma meditação muito interessante, nos parece interessante, sobre o texto da carta aos Hebreus no capítulo 13, versículos 1 a 8. Capítulo 13 é a conclusão dessa que não é nem carta, não é nem sermão, talvez nem aos Hebreus, mas é um texto de uma densidade teológica, sociológica e espiritual muito profundo. Evidentemente, um dos melhores tratados de uma síntese da teologia do Novo Testamento. Então, nesse texto de hoje da carta aos Hebreus, capítulos 13, versículos 1 a 8, nós encontramos uma recomendação do autor que diz o seguinte: E Filadelfia meneto, tes filoxenias me antilampseste. Ou seja, o amor fraterno permaneça, da hospitalidade não esqueçais. Isso é muito interessante. O amor fraterno deve permanecer, mas da hospitalidade não podemos esquecer. E o amor fraterno, na verdade, é aquela máxima tradicional da vivência lá no Salmo 136, como é bom ver os irmãos viverem juntos, na alegria, na paz, na celebração. Então, o amor fraterno de irmão, frater, Filadelfia, digamos assim, seria o mínimo que uma pessoa humana pode partilhar na convivência com os seus mais próximos. E é por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43, faz uma citação que parece um pouco apócrifa, mas diz assim: de fato, está escrito na lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus inverte essa máxima. Por quê? Porque, de fato, o amor ao próximo, no conceito judaico, era exatamente a familiaridade, o contexto, os amigos, as pessoas conhecidas. E o estrangeiro, o desconhecido, nessa direção não havia recomendação específica para amar, acolher. E aí vem, então, a introdução desse novo lexema, que é a hospitalidade. E evidentemente que tudo isso é parafraseado no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos versículos 19 a 33, na parábola do bom samaritano, que o Papa Francisco utiliza muito naquele documento Fratelli Tutti e também na Laudato Si. O que é a hospitalidade? A hospitalidade é a acolhida à pessoa desconhecida. É o caso do bom samaritano. Ele não conhece o homem caído. E ele vai e acolhe como se fosse, de fato, o mais íntimo dos seus conhecidos, dos seus amigos. Nesse aspecto, o autor desse texto de Hebreus insiste que não se pode esquecer a hospitalidade. E é a pedagogia de Jesus, claro, esse autor não inventa. A hospitalidade é, de fato, a gratuidade, a consideração, a recepção, o bem-querer à pessoa desconhecida. E não é a pessoa desconhecida de alto nível, status, etc. É a pessoa desconhecida em qualquer momento. Voltando à imagem do bom samaritano, é um homem caído, ferido. Esse é o estranho, o desconhecido que deve ser acolhido. Então, nesse aspecto, a hospitalidade é, de fato, a missão intransferível, inalienável de quem, de fato, ama profundamente.
Porque a amizade, a fraternidade, ainda não está no horizonte do amor. A amizade, a fraternidade está no horizonte da afetividade, do conhecimento, da reciprocidade, da mútua ajuda, da mútua estima. Agora, a hospitalidade não. A hospitalidade precisa de muita espiritualidade. E é, de fato, esse voltar-se para o diferente, para o estranho, para o desconhecido, para aquele que, de fato, às vezes nos é antagônico. E a forma, de novo, segundo Mateus 5,43, na pedagogia de Jesus, é a forma pela qual podemos quebrar a violência, a agressividade, o desamor, o desafeto, a diferença e os preconceitos e assim por diante. Então, o amor fraterno continue, mas não esqueça a hospitalidade, a acolhida àquele que aparece de surpresa e que você não conhece. Boa reflexão.